Pronto aí, pessoal? Silêncio, vai pra frente, isso aqui. Então, no primeiro ano do ensino médio em filosofia, a gente vai trabalhar ou vai iniciar com filosofia antiga. Quando e onde surgiu a filosofia antiga? Vocês sabem? Quem sabe? Ela tem início no século VI a.C., na Grécia. A filosofia antiga inicia no século VI e termina no século V depois de Cristo. Começa com Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da história. E vai até a queda do Império Romano. Isso aí, ó. Vai até a queda do Império Romano, em 476. A última grande escola filosófica é o neoplatonismo. Então ela começa aqui com Tales de Mileto, que é considerada, chamada, denominada de um pré-socrático. O que significa ser um pré-socrático? Um filósofo que veio antes de Sócrates. Sócrates é uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. A filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates. Aqueles que vieram antes são chamados de pré-socráticos. O primeiro dos pré-socráticos, Tales de Mileto. E o que significa a palavra filosofia, vocês sabem? Filosofia é a junção de duas palavras gregas, filia e sofia. O que significa filia, vocês sabem? Quem sabe o que significa filia? Filia. Vocês conhecem alguma palavra que tem filia? Eu lembro o que é mais esquecido. Não sei o que é mais. Acontece. Você conhece alguma palavra que tem filia? Vai? Qual? Pedofilia. Vamos pegar essa palavra. Muito jecão, né? Pedo vem do grego pairos. Pairos é pegar pela mão. Ou uma das traduções também pode ser criança. O pedófilo, o que ele faz com a criança? Ele vai tirar, usa, né? Aí que está o equívoco do termo pedofilia. O termo ideal não era filia, porque relação sexual em grego é eros. Eros é o amor sexual. Filia é o amor de amizade. O Diacão é um amigo da criança? Não, né? Então, filosofia, filia é amizade. Sofia em grego é sabedoria. Então, filosofia é amizade pela sabedoria. Quem cunhou esse termo, segundo a história, teria sido Pitágoras.
Vocês lembram do matemático Pitágoras, o teorema de Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo. Ele disse o seguinte: eu não sou sábio, Sófocles. Eu sou um filósofo, ou seja, um amigo da sabedoria. O sábio é aquele que acha que sabe tudo, que é o dono da verdade. O filósofo não, é alguém que ama a sabedoria e vive em busca do conhecimento. Então Pitágoras teria criado a palavra filosofia para diferenciar o filósofo do sábio. Qual que é a diferença do filósofo e do sábio? O sábio acha que sabe tudo, e o filósofo busca o conhecimento. O filósofo faz igual Sócrates. Qual que é a frase mais famosa de Sócrates? Vocês conhecem, sabe? Só sei que nada sei. Exatamente. Então o filósofo reconhece a sua ignorância, mas ele não se contenta com essa ignorância. Ele está sempre em busca do saber, do conhecimento. Então explique o termo pré-socrático. O que significa? Aqueles que vieram antes de Sócrates. Explique a relação da polis, relação entre polis e filosofia. Os estudiosos dizem que a filosofia é filha da polis. O que é a polis? Vocês sabem? Polis em grego é a cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Na Grécia Antiga, cada cidade era um estado. Era, podemos dizer, quase como um país. E cada cidade tinha a sua independência e autonomia em relação às outras. Não existia um país chamado Grécia, uma nação chamada Grécia. O que tinha eram povos que tinham alguns elementos culturais em comum, mas que tinham regimes políticos completamente diferentes. Por exemplo, em Atenas tinha a democracia, em Esparta tinha a gerontocracia. Os mais velhos governavam junto com os guerreiros. É uma forma de governo diferente. Então, quanto mais velha a pessoa, mais sábia ela se torna, e daí ela passa a ter o direito de governar a cidade. Assim como os guerreiros, porque Esparta era uma cidade grega tinha uma vocação para a guerra. Inclusive, desde criança, os moleques eram treinados para a guerra. Com 7 anos de idade, eles tiravam os filhos dos pais e põem no treinamento militar. E esse moleque tinha que sobreviver aos mais duros e difíceis exercícios. E tinha um lá que abandonaram. Não sei se já assistiram 300? Filme? Filme 300, ele solta o moleque no frio desgraçado, moleque só com a tanguinha. Ele tem que enfrentar o frio, matar o lobo, matar os animais ferozes, sobreviver sozinho, o bagulho mais tenso lá. E ele tinha que aprender a roubar para poder sobreviver. Você morresse, professor? Você morresse, já é? Se morresse é porque não servia para ser um espartano. Porque se você não pode ser um guerreiro, você não serve para ser um espartano. Todos os espartanos tinham que ser guerreiros. Tinham que estar prontos para a guerra. Então eles eram treinados desde pequeno para serem guerreiros. Se você não soube sobreviver, é porque você era fraco. Era melhor você morrer mesmo. Eles já faziam isso com bebês também, né? Se o bebê nascesse com algum defeito, com alguma doença, eles jogam. No começo do filme tem lá ele jogando o bebê no abismo lá. Se o bebê nasceu com algum tipo de deficiência física, não. Por quê? Ele tinha que ser para ser espartano. Se você tem deficiência física, você não vai funcionar para a cidade, você não vai conseguir ser um guerreiro. Eles matavam? Não é? Eles matavam. Jogava no abismo dos bebês. Era a cultura da época. A nossa cultura hoje é que se você tivesse nascido naquela época, você acha isso normal. Você ia matar seus filhos também. A gente costuma julgar o passado com a cabeça que a gente tem no presente, mas naquela época para eles era completamente igual. Em Roma, por exemplo, tinha um outro costume. Em Roma, se o pai chegasse lá e achasse que o filho não parecesse com ele abandonava o filho. Agora, se ele reconhecesse, ele levantava o filho. Levantou porque reconheceu. A primeira coisa que eles faziam é enfaixar o bebê todinho e deixar só o braço direito livre.
Sabe para que isso? Forçar o bebê, a criança, a ser honesto. Esse ser canhoto é uma maldição para os humanos. É outra cultura, tem culturas as mais diversas e variadas do mundo. Uma cultura na Oceania, uma sociedade lá onde o sêmen é sagrado. Se meninos jovens forem pegos masturbando, eles são condenados à morte. Eles estão desperdiçando o líquido sagrado. É o licor da vida. Tanto que os meninos têm que masturbar os adultos e beber o sêmen. Para se tornar fértil. Viu? Se você nascer nessa cultura, você vai achar isso normal. Para nós, hoje, isso é completamente absurdo. Mas, para essas pessoas, você vai nascer e vai crescer nessa cultura. Desde pequeno, você é ensinado daquele jeito. Você só pensa assim, porque desde pequeno você foi ensinado a pensar assim. Se você tivesse nascido em outra sociedade, você ia pensar de outra forma. A forma da gente pensar é determinada pela sociedade, pelo contexto que a gente vive. Entre os esquimós, por exemplo, tem uma cultura que é o seguinte: quando chega um hóspede, um visitante, o marido oferece a mulher para dormir com o cara, para poder esquentar ele. Na África tem uma cultura que os homens saem para caça e ficam, às vezes, até mês caçando. Nesse período as mulheres estão livres para poder transar quem elas quiserem. Quando o cara voltar, se ela estiver grávida, ele tem que assumir o filho, que ele nem sabe quem que é, porque a mulher dele pode dar um Entre os muçulmanos, os homens podem ter várias mulheres. Tem uma cultura na Ásia, onde são as mulheres que podem ter vários maridos. Os maridos não podem ter várias mulheres. Aonde que pode ter? Na Ásia. Mulher? Uma mulher lá pode ter vários maridos. Uma vez passou uma mulher porta, uma mulher lá que tinha 8 maridos. Aí os caras ficavam putos, porque eles iam dormir com ela, ela escolhia quem ia dormir e que dia com ela. Aí os que ela gostava mais, ela dormia mais de uma vez na semana. Aí tinha um que estava casado lá que tinha quase meses que eu não dormia com ela. Entendeu? São outras culturas, né? São outros modos de ser. E na Grécia era muito diferente também de nós aqui. Tinha cidade-estado, cada cidade era um estado, ou seja, um modelo de governo diferente, era autônoma, não é igual o Bernardo. O Bernardo está submetido ao estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está submetido ao país Brasil. Não existe isso. Cada cidade era independente, tinha sua autonomia e sua forma de organização. A filosofia é a filha da polis, por quê? Porque nas cidades gregas, eles desenvolveram um espaço chamado praça pública ou ágora. E nas ágoras das cidades e estados gregas, eles se reuniam para discutir os mais diversos assuntos. E eles passaram a questionar os mitos. Até então tudo era explicado pelos mitos, pela religião, pela fé. Chovia, foi um Deus que mandou a chuva. Tem um raio, tem um Deus que mandou o raio. O solo está fértil, tem a deusa da agricultura, que deixou o solo fértil. E assim por diante. Os mares estão revoltados, é o Poseidon. Não tinha explicação tudo religiosa. Mas aí na praça pública, na água, eles começaram a questionar os mitos. Por quê? Os gregos começaram a entrar em contato com outros povos. E cada povo diferente que eles entravam em contato, eles descobriram que esses povos tinham deuses diferentes. Aí eles começaram a questionar, peraí, qual que é o Deus verdadeiro? O nosso ou o deles? Aí a partir disso eles começaram a questionar os mitos, questionar os deuses e começaram a buscar respostas racionais. Por isso diz que a filosofia é filha da polis, porque é na cidade, principalmente na praça pública, através da discussão, que você busca respostas racionais e não respostas baseadas na religião e na fé.
A filosofia é filha da polis. Porque a polis é um espaço onde se questiona tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia para a roça. Na roça tinha muito mito e lenda. Lobisomem, mulher de branco, curupira, saci pererê. Na cidade você não vê fora, exatamente. Por quê? Na cidade o povo é mais racional, né? E a filosofia, ela trabalha com a razão e não com a fé e a religião. Ela busca respostas racionais e naturais para os fenômenos. Explica a passagem do mito para o Logos. Mito é uma narração sobre as origens. É uma história que busca explicar a origem de alguma coisa. E sempre a origem dessa coisa há um Deus no mito. O Logos já é a razão. O mito ele é baseado na fé. O Logos é a razão. Então foi na cidade-estado, na água, na praça pública, que os mitos passaram a ser questionados e buscou-se agora respostas racionais. Não é Zeus que manda os raios do é algum fenômeno da natureza, natural. E aí eles tentam explicar, deve ser o encontro das nuvens carregadas de energia, desenvolvem, descarregam. É tudo mito da Thor, os Zeus, né? Então é assim que se dá a passagem do mito para o Logos. Onde se dá essa passagem? Na polis, na cidade-estado, mais especificamente na praça, onde eles discutiam, debatiam e questionavam, principalmente os mitos. Eles começaram a buscar respostas não mais baseadas na fé, não mais baseadas nos mitos, na religião, nos deuses, né? Mas respostas racionais e naturais. Qual é o princípio e origem de todas as coisas? De onde veio tudo que existe? Para a religião, tudo que existe veio da onde? Dos deuses. Para a filosofia, essa resposta não serve. Eles querem entender o porquê. E de onde que veio. E aí tem que ser uma resposta não baseada na fé, mas na razão. Uma resposta natural e não baseada no sobrenatural. Vamos ver. Explique a mitologia grega. Vocês conhecem a mitologia grega? Eu ia falar? Mito a gente já viu que é uma narração sobre as origens. Logia vem de logos, de razão. Mitologia grega é o estudo racional dos mitos gregos, né? E para a mitologia grega, qual que é o princípio de todas as coisas? Qual que é o Deus primordial? Vocês sabem? Na mitologia grega, o Deus primordial é o caos. Caos é o Deus do quê? Da desordem. Então, no princípio, o universo era uma desordem danada. Até que veio o cosmos e organizou o universo, deu ordem para as coisas. E do cosmos surgiu Orfeão e Eurínome. Orfeão era uma serpente, Eurínome era uma pomba. A serpente foi, mandou ver na pomba, engravidou a pomba botou o ovo. O ovo primordial, o ovo cósmico.
A serpente foi e enrolou no ovo para poder esquentar o ovo. O ovo foi, deu origem ao universo que existe. Especialmente do ovo saiu Urano e Gaia. Urano é o deus do céu. Gaia é a deusa da terra. Urano, deus do céu, todo dia deitava-se sobre Gaia e a engravidava. E aí, todo dia mandava ver. Tiveram 12 filhos. Na verdade tiveram mais, né? 12 filhos titãs. E filhos monstros também. 6 homens e 6 mulheres. 6 titãs e 6 titãs. Teve outros monstros que ele não deixou sair debaixo da terra. A Gaia era a deusa da terra. Que eram os monstros, eram os mais fugidos. E aí, Gaia não estava aguentando mais Urano. Urano vivia oprimindo e abusando de Gaia. Gaia foi e chamou seu filho mais novo, o titã Cronos. Falou: Cronos, não aguento mais seu pai, me ajuda aí. Ela foi e deu uma foice de diamante para ele. Cronos foi, desafiou o pai, lutou contra o pai, venceu o pai, cortou o bingolim do pai caiu no mar e engravidou uma concha. Da concha nasceu Afrodite, a deusa do amor. Cronos, o deus do tempo. Urano do céu, Gaia da terra, Orfeu, uma serpente primordial, quase a serpente do Éden lá, né? Eurino é a pomba, o cristianismo é o Espírito Santo, né? Cosmos, o mundo ordenado, caos. Mas aí Urano foi e jogou a praga no filho Cronos. Falou: o que você fez comigo, seus filhos vão fazer com você. E aí Cronos foi e casou com o irmão dele, a Titã de Reia. Todo filho que ele tinha com Reia, quando o bebê nascia, ele ia devorar. Para quê? Os filhos não faziam com ele, porque ele fez com o pai. Até que final do trimestre. Então, silêncio aí, ó. Então, dessa relação de Cronos e Reia, todo filho que nascia, Cronos devorava. Ele fez isso com 5 filhos. Quem eram eles? Deméter, a deusa da agricultura. Hera, que depois virou esposa de Zeus. Este, a deusa do lar. Poseidon, o deus dos mares. O Hades, deus do mundo inferior. Quando ela estava na 6ª gravidez, ela foi até Gaia. Falou: mãe, não aguento mais o Cronos, me ajuda aí, preciso me livrar dele. Eu estou grávida de novo e ele já devorou 5 filhos meus, não quero que ele devore mais um não. A Gaia falou: bem, vou te dar uma ideia. Quando esse menino nascer, você não pega o menino para ele devorar. Você pega uma pedra, enrola em lenço e dá para ele comer, ele nem vai perceber. E foi o que Reia fez. Quando o bebê nasceu, em vez de ela entregar o bebê para ele, entregou a pedra, enrolada em lenço, ele comeu, não viu. Reia foi e entregou o bebê para a mãe, para Gaia. Gaia foi e entregou o bebê para as ninfas. As ninfas foram criar aquele bebê, amamentando ele com leite de uma cabra sagrada, chamada Almatéia. Aquela criança cresceu, ficou forte, poderosa, graças ao leite da cabra. Era um leite mágico, leite com poderes especiais. E aí, quando ele cresceu, as ninfas foram falar para ele: você tem uma missão: matar o seu pai. Matar não, né? Destronar o seu pai, porque os deuses não morrem. Aqui está o veneno que você deve dar para o seu pai. Seu pai engoliu seus 5 primeiros irmãos. O sujeito que havia crescido ficado forte era Zeus. Ele foi até o palácio do pai, Cronos. Chegou lá, tinha ambrosia, que é o néctar dos deuses, que eles tomavam para ficar imortal. Ele colocou o veneno dentro da jarra da ambrosia. Quando Cronos chegou, ele tomou ambrosia, começou a passar mal. Foi e vomitou os filhos que ele havia devorado, já adultos. E aí juntou-se, né? 6: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Este. Os 6 sozinhos jamais conseguiriam vencer os titãs, que eram gigantes, fortes e poderosos. Zeus foi até a avó dele, Gaia, e pediu ajuda. Gaia foi
e ajudou Zeus, libertando dois monstros debaixo da terra: o Hecaton, que era um monstro de 50 cabeças e 100 braços, e o Ciclope, um gigante de um olho só no meio da testa. O gigante Ciclope fez armas, eles eram metalúrgicos. O Ciclope fez armas para o Poseidon, para Zeus e para o Hades. Para Zeus ele fez o raio, para o Poseidon o tridente e para o Hades o capacete, o elmo da invisibilidade. E com a ajuda desses dois monstros, eles lutaram contra os titãs e os venceram. E aí Zeus se tornou o deus dos deuses e aprisionou os titãs no Tártaro, no inferno, no mundo inferior. E eles passaram a ser vigiados pelo irmão de Zeus, o Hades, que tinha o capacete da invisibilidade.